a Deus. Boa noite, queridos. Mais uma vez, Pai seja com vocês. Sejam muitas vezes bem-vindos. Mais um Indie Movement 100% online. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com você. A terceira mensagem da série Quarentena, tá bom? Então se organiza. Nós já tratamos sobre a quarentena de Jesus e a sua tentação. Já tratamos sobre a quarentena do povo de Israel e sobre o seu destino, e hoje eu quero conversar com você sobre o novo normal, falando também sobre uma das quarentenas bíblicas, que foi a de Noé, tá bom? Então quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, verso 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quero ler de novo. Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Versículo 12. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Daqui a pouco eu vou ler os demais versículos, mas eu quero te convidar a orar agora, tá bom? Pai, no nome de Jesus nós oramos para que essa palavra faça sentido aos nossos corações, e nós possamos de algum modo aprender mais de Ti, e de algum modo, Pai, crescer nesse tempo de isolamento, nesse tempo, Pai, onde o Senhor deseja aprofundar nossas raízes. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Para fazer aquela introdução de sempre, a palavra quarentena nasceu de um período de 40 dias, né, de isolamento. Tem tudo a ver, ou é mais empregado quando se fala de saúde, né, claro, de isolamento, de saúde. Nós temos vivido um tempo na nossa nação e também nas nações de isolamento, né? Aqui já fazem 3 meses e é uma quarentena estendida, né? E Deus tem, de algum modo, nos ensinado tanta coisa. Eu quero te mostrar hoje sobre a quarentena de Noé e da sua família. A palavra de Deus diz aqui no versículo 12 de Gênesis 7, que chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E Noé foi um homem escolhido naquele tempo, o único justo que Deus pôde enxergar sobre a terra. E ele recebeu uma missão, uma das missões impossíveis, né? De construir uma estrutura que fosse capaz de salvar a sua família e também de salvar alguns animais que o Senhor iria direcionar para aquele tempo. Todas as pessoas e tudo aquilo que estava fora dessa estrutura que Deus revelou a Noé não permaneceu de pé, não permaneceu vivo. Então nós cremos que, assim como Noé, nós precisamos ser usados por Deus nesse tempo para construir uma estrutura que seja capaz de salvar nossa família e todos aqueles que Deus colocar em nossa direção. E eu quero destacar com você que Noé foi um homem que possuía 4 características incríveis que eu e você precisamos, de algum modo, buscar em Deus, para que, assim como Noé, nós possamos ser usados nessa quarentena para fazer a diferença e para cumprir um propósito específico. Mas antes de ler essas 4 características, eu quero ler então a referência completa de Gênesis 7, 12, agora eu vou para o 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. 40 dias, olha só, quarentena. O dilúvio durou sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram-se a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentaram muito sobre a terra, e a água flutuava da superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Versículo 21. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram
exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram, preste atenção nesse versículo, só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Vou ler de novo. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Amém? Imagina que se você tivesse recebido a mesma direção que Deus deu para Noé, como que seria? Como que você se portaria? Né? Porque tem tudo a ver com ser sensível à voz de Deus, mas sobretudo ter fé que aquela direção que veio de Deus, você precisa ser obediente até o fim. E Noé, além de ser sensível a essa voz, ele pela fé cumpre o propósito que foi colocado nas suas mãos. E a palavra vai dizer que, como nós acabamos de ler, que a sua família foi salva daquele tempo. E todas as vezes que nós vemos quarentena da Bíblia, na grande maioria das vezes, esse período de 40 anos ou 40 dias está sempre ligado à ira de Deus, à reconstrução de Deus. E Deus deu um reset na terra naquele tempo. Deus reconstruiu, e depois daquele tempo eles viveram um novo normal. Mas eu quero que você perceba que nada disso seria possível se Noé não tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse cumprido o seu propósito. Mas sobretudo, ele só pôde cumprir isso porque ele tinha 4 características. Mas antes disso eu quero ler uma frase de Lutero que diz assim: não sei por quais caminhos Deus quer me levar, ou Deus me conduz, mas conheço bem meu guia, conheço bem aquele que me guia. Então eu quero que você perceba, talvez você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para você nesse tempo de isolamento, mas tudo que você precisa saber é que aquele que te guia é fiel, é verdadeiro, e ele não muda, e ele é fidedigno, digno da sua confiança, a ponto de fazer com que você seja de forma relevante usado nesse tempo, tá bom? Então, as 4 características que Noé possuía para aquele tempo estão em Gênesis 6, versículo 9. Olha só. Essa é a história da família de Noé. Noé era, primeiro, justo. Segundo, íntegro entre o povo da sua época. Terceiro, ele andava com Deus. E quarto, no versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Quero falar primeiro sobre Noé ser um homem justo. A palavra nos diz em Provérbios 3:33 que a maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio. E a palavra ímpio no original vem daquele que não detém pureza, daquele que não é inteiro, daquele que não é íntegro. Mas a Bíblia também continua nesse mesmo versículo 33 de Provérbios 3, dizendo que a bênção do Senhor está sobre a casa do justo. E eu creio que por isso que Noé foi tão específico nesse tempo, salvando a sua família, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, porque ele era o único homem justo naquela época. Segundo ponto da vida de Noé, o versículo ainda 9 vai dizer que Noé era um homem íntegro. E a palavra também nos diz em Provérbios 10:9 que diz em Provérbios 10:9 que o homem íntegro caminha com segurança. Em Provérbios 22, versículo 8 também diz que o homem íntegro caminha com segurança, mas o ímpio logo será destruído. Então Noé, além de ser um homem justo, era um homem íntegro, inteiro, puro, um homem que diante de Deus era irrepreensível. E nós precisamos perceber que para ser usados nesse tempo, para salvar nossa família, nós precisamos ter essas características. Terceiro ponto que Noé tinha, ele andava com Deus. E eu quero perguntar para você agora, com quem você tem andado? Será que nessa quarentena você é conhecido como alguém que anda com Deus, ou você é conhecido como alguém que tem andado com outras companhias que não é a companhia de Deus? Porque você nunca vai ser usado para salvar sua família em tempos de escassez, em tempos onde a ira de Deus vai ser derramada, se você não perceber que precisa ter comunhão com Ele. E a palavra vai dizer em vários momentos, quando Deus escolhe Abraão, ele andava com ele. Quando Deus escolhe Moisés, ele andava com ele.
Quando Enoque é arrebatado, ele é arrebatado porque tinha uma vida de comunhão com Deus e andava com Ele. Jesus, quando veio na terra, a palavra vai dizer em Marcos 1,35 que ele sai para o lugar de oração como de costume, e ele ora pela madrugada num lugar deserto. Em Lucas 22 também vai nos dizer que ele tem esse hábito de oração. Em tantas outras referências, nós vamos perceber que uma das prioridades da vida de Jesus era andar com Deus, andar com o seu Pai. E nós sabemos que os líderes do Antigo Testamento tipificam Cristo. Assim como Noé, Cristo era justo, íntegro e também andava com Deus. E o quarto ponto, a quarta característica da vida de Noé, está no versículo 22, que diz que Noé, ele fazia tudo exatamente como Deus tinha ordenado. E além de ter uma sensibilidade para ouvir Deus, você precisa ter muita fé para obedecer diligentemente todas as diretrizes do Senhor para você. Porque a fé nada mais é, segundo Spurgeon, do que a razão descansando em Deus. Jonas Madureira, um grande teólogo brasileiro, diz o seguinte: olha, a fé não cancela a razão, mas diante da fé a razão só precisa dobrar os joelhos. E eu quero que você perceba nesse tempo, para que a sua família seja salva, assim como a de Noé, para que você seja capaz de criar uma estrutura debaixo da voz de Deus, para que a sua família seja livre, salva, você precisa aprender a ser obediente de forma objetiva, não hesitante, sabe? Não uma obediência. Tem gente que obedece os pais assim, seu pai fala assim, faça isso, você diz, vou fazer. Você levanta para fazer sim ou não? Não. E a palavra vai dizer também, no capítulo 21, de um dos nossos evangelhos sinóticos, né, aí do Novo Testamento, vai dizer que o filho que traz alegria ao coração do pai é o filho obediente. Então, obediência não tem a ver com aquilo que você quer, mas com aquilo que você recebe de direção. E aí, então, quando você faz isso, você agrada o coração do pai. Uma das provas disso, aquele Filipenses 2, vai dizer que Jesus foi elevado e recebeu o nome acima de todo nome, porque foi obediente até a morte, morte de cruz. Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9, vai dizer que Jesus, através da obediência, aprendeu a ser obediente e se tornou fonte de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, assim como Noé e assim como Jesus, para que essa quarentena seja uma quarentena onde a sua família e a sua vida seja devidamente livre e guardada, você precisa ser justo, íntegro, andar com Deus e ser obediente de forma objetiva, rápido em obedecer. E talvez Deus te dê algumas direções ilógicas, assim como para Noé naquele tempo construir a arca. Mas se você crê na voz de Deus, se você for achado justo nesse tempo, eu tenho convicção de que Deus vai te usar de forma tremenda, e a tua família será devidamente tocada e guardada. Eu quero ler mais uma frase de John Stott, diz assim, ó: onde seriedade e reverência são encontradas em conjunto, a adoração oferecida é bastante agradável a Deus. Deus se agradou de Noé porque encontrou um coração reverente, um coração humilde, um homem justo, íntegro, obediente, um homem que tinha comunhão com Deus. E uma das grandes catástrofes, talvez do nosso tempo, são pessoas querendo arrumar a casa dos outros sem arrumar a própria casa. São pessoas querendo ser voz profética para outras, sem ter uma voz profética fluindo no seu coração e sem ter uma vida devidamente alinhada com Deus. Eu quero que você perceba, Deus tem um projeto específico para você e para sua família. Assim como grandes homens na Bíblia, assim como Zaqueu, assim como o carcereiro de Atos 16, o plano profético de Deus não se encaixa só na sua vida, mas na sua vida e na vida da sua família. E eu creio e quero profetizar que a sua família vai ser devidamente guardada. Agora perceba, Noé foi convidado a dar um start no novo normal. Se antes do dilúvio
A realidade da terra era uma realidade de imoralidade, uma realidade de falta de integridade, mas sim de impiedade. Se era uma realidade onde Deus não se agradava, o Senhor, de certa forma, dá um reset no mundo através dessa direção que Ele deu para Noé. Mas depois disso, depois que o dilúvio passa, depois que as águas baixam, depois que Noé toca o seu pé na terra, nós vamos olhar e ver que Noé agora estava diante de um novo normal. Porque agora todas as famílias que iriam nascer sairiam dele. Tudo aquilo que deveria ser construído seria agora através dele. E ele foi convidado, foi desafiado a reconstruir o novo normal. Eu quero que você perceba que talvez quando essa quarentena acabar, quando o isolamento social acabar, quando os cultos presenciais voltarem, quando os empregos voltarem a fluir, quando tantas outras coisas voltarem a fluir, nunca mais nada será do mesmo jeito que foi. Pode ter certeza que você vai dar mais valor às pessoas, você vai dar mais valor às reuniões. Aqueles irmãos que eram impressionantes, eles não conseguiam chegar no horário do culto, talvez agora eles consigam chegar no horário. Porque nada mais será como antes. Nunca mais. Né? Alguém disse certa vez: eu espero que tudo volte ao normal. Mas como grandes homens de Deus têm dito, e assim como Noé, o normal que nós éramos habituados não existe mais. Então se prepare para o novo normal. Assim como Noé viveu um novo normal, deu start, assim como ele foi usado por Deus em um novo tempo, eu creio que quando tudo isso passar, quando essa quarentena passar, quando esse tempo de isolamento passar, você, depois de ter salvo sua família através de uma estrutura que Deus confiou ao seu coração, você vai ser usado junto da sua família para dar o start no novo normal, para viver novas coisas. E agora perceba, olha só, vamos ler o que aconteceu com Noé. Gênesis 9:1. Olha só o novo normal. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A primeira realidade, olha só, a primeira realidade do novo normal é fertilidade e multiplicação. Versículo 8, então Deus disse a Noé e seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Segunda coisa, ou terceira coisa que você encontra no novo normal: aliança com Deus. Além de fertilidade e multiplicação, nesse novo normal você encontra uma aliança com Deus. E olha o que o versículo 10 diz: e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E nos próximos versículos aparece o sinal dessa aliança, que é o arco de Deus, que numa das traduções dizem o arco-íris, mas íris foi uma deusa, e não é certo dizer arco-íris, o certo é dizer arco de Deus. Você vai ver isso em algumas traduções mais fiéis da Bíblia, tá bom? E eu quero que você perceba, se antes do dilúvio a realidade era morte, impiedade, imoralidade, se antes do dilúvio a realidade era uma realidade onde aqueles que estavam vivos não agradavam o coração de Deus a ponto de ele se arrepender de tê-los criado, depois do dilúvio, quando o start do novo normal é iniciado, você percebe Deus fazendo algumas coisas: fertilidade, multiplicação, aliança, e por último ele diz: nunca mais ninguém vai morrer pelo dilúvio. Ou seja, essa nova realidade é uma realidade de vida. E eu consigo olhar e perceber Jesus fazendo as mesmas coisas em nossa direção através da cruz. Nele nós somos férteis para gerar discípulos à sua imagem e semelhança.
Nele nós somos capazes de multiplicar. É por isso que temos os nossos pequenos grupos, as células. Nele, em Cristo Jesus, nós recebemos superior aliança, baseada em superiores promessas. E em Cristo também, assim como ninguém morreria pelo dilúvio, a nova realidade, o novo normal era vida em Cristo, nós temos vida e o quê? Vida em abundância. Então eu creio, queridos, você que está me assistindo, que o novo normal que te espera após a quarentena, em nome de Jesus, vai ser um tempo de fertilidade, um tempo de multiplicação, um tempo de aliança com Deus e, sobretudo, um tempo de vida e vida abundante. Assim como Noé foi usado no seu tempo, assim como Moisés foi usado no seu tempo, assim como Jesus foi usado no seu tempo, assim como grandes homens de Deus foram usados no seu tempo, Deus tem um tempo novo, um novo normal te aguardando, te esperando. E eu creio que nesse novo normal você vai ser tremendamente relevante. E não só você, mas toda a sua família vai ser guardada por Deus, tá bom? Antes de orar, eu quero ler uma última frase e orar por sua família. As Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Isso disse Moody, um grande teólogo. Então, que toda essa palavra, que essas referências bíblicas, todas essas direções possam ter feito sentido ao teu coração. Porque eu não vim aqui só jogar frases para você, eu não vim só jogar versículos decorados, não. Eu vim aqui te apresentar a palavra que é capaz de mudar toda a tua história, a tua vida. E crendo que o novo normal de Deus não é só para você, mas para toda a sua família. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse no seu coração sobre talvez aqueles queridos da sua família que não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador ainda. Talvez se o dilúvio fosse hoje, eles estariam de fora da arca. Eu quero que você ore comigo agora por sua família, porque eu creio que o novo normal que te aguarda não é só para você, mas para toda a sua família. Então feche os teus olhos e eu vou orar por você agora, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por toda essa juventude, por todos aqueles que nos assistem agora, Deus. Eu oro, Pai, para que essas promessas bíblicas se cumpram e o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu oro, Deus, para que os casamentos sejam devidamente protegidos e guardados. Eu oro, Pai, para que as famílias pós-quarentena não vivam um tempo de divisão, mas um tempo de alinhamento diante da Tua presença. Pai, eu oro para que todas essas pessoas que estão me assistindo agora, ao vivo ou depois, que elas possam estar preparadas para um tempo de fertilidade, multiplicação, para um tempo de aliança e de vida abundante. Porque assim como Noé viveu essas coisas no novo normal, eu creio que tudo isso nos aguarda quando tudo isso passar. Em nome de Jesus.